Olá pessoal, hoje vou fazer um react de um vídeo sobre o Huggy Wuggy. E quem fez esse vídeo que eu vou reagir foi o Terrorizando. Agora chega de enrolação e vamos pro react. O ano é 1984 Isso é e nós interessante. temos a criação de um dos brinquedos mais famosos do mundo. O ápice de toda a história da Playtime. Olha Huggy ele aí. Wuggy, um boneco peludo e azul com braços e pernas longos e um sorriso amigável no rosto. Mas ele e foi um não é brinquedo nada desenvolvido amigável. para ser capaz de abraçar o que quiser devido aos pedaços de velcro colados na sua mão. Basicamente um amigo azul para as crianças amarem esse bicho me e dá medo. abraçarem. O sucesso estrondoso deste boneco fez com que Huggy Wuggy Queria um rapidamente se boneco tornasse a desse. mascote da empresa Playtime. Um rosto caricato Isso é facilmente verdade. reconhecido tanto por fãs quanto por empresários. Tanto que é o primeiro rosto que alguém vê assim que entra no saguão da fábrica da Playtime. Uma enorme estátua de Huggy Wuggy dando as boas-vindas para qualquer visitante Boas-vindas. da Com o fábrica. Playon ele Esse não sucesso, foi assim. inclusive, foi o que estimulou a criação de outro brinquedo, Kissimmee. Essa lá aí em nunca traiu a gente. 1985, como uma tentativa de fazer uso dessa popularidade para atrair o público. É verdade, porque o feminino Huggy é infantil. muito Eles famoso eram pra até ser hoje. namorados dentro da Playtime. Vale ressaltar que tivemos variações de Huggy Wuggy em tamanhos muito diferentes, como o Barrel of Huggies, por Parece exemplo, um que era um brinquedo barril que eu literalmente brincava. com vários pequenos Huggies de plástico. Mas se o Huggy Wuggy fosse apenas um brinquedo normal, é óbvio que a gente não estaria falando dele aqui. Com a iniciativa Bigger Body, sugerida e comandada pelo gênio maligno Harley Sauer, a Playtime começou a produção de grandes brinquedos vivos, seres com capacidades Interessante. sobre-humanas que gradualmente substituiriam boa parte dos funcionários da fábrica, o que ajudaria não apenas a reduzir gastos com salários e outros benefícios, como também facilitaria no controle das informações sigilosas que Entendi. constantemente estavam vazando na Playtime. E é lógico, o Huggy Wuggy é um desses experimentos. Designado então como experimento 1170, o Bigger Body Huggy Wuggy foi criado em 1990. Importante Sua isso aparência também. é basicamente a mesma do brinquedo em que foi baseado, criado em 1985, com a grande diferença de ter 5,48 O bicho grande. metros de altura e de possuir um assustador conjunto de dentes pontiagudos em sua boca, perfeitos para devorar carne. Quantos dentes humana. esse bicho Vale tem? ressaltar que nós temos um e-mail secreto do Elliot Ludwig pro Leif Pierre dizendo um daqueles malditos Huggies fugiu Olha, de novo. então O curioso tem vários é que Huggies. esse e-mail data de 1981, o que indica pra gente que os experimentos, aqueles menores, do Huggy Wuggy já existiam antes do brinquedo ser lançado. Então, em 1981 já tínhamos experimentos menores do Huggy Wuggy, mas só em 1984 foi aparecer o boneco, o brinquedo Huggy Wuggy, o que estimula a gente a pensar que em algum momento eles faziam os experimentos antes e, baseados nesses experimentos, eles soltavam os brinquedos e bonecos pro público. Agora, o Huggy grandão entendi. que a gente conhece foi só em 1990. No log 08502, uma fita preta que a gente encontra lá no capítulo 2 de Pop Playtime, temos o relato de um cientista descrevendo uma tentativa de fuga do experimento Esse bicho tentou 1006, escapar? descrevendo o protótipo como uma criatura inteligente e violenta, algo que deve ser evitado a todo custo em futuros experimentos. Então o protótipo ele é utiliza muito o violento. 1170, o Huggy Wuggy, como um perfeito exemplo disso. Ele diz que Huggy Wuggy é o maior sucesso até o momento devido à sua obediência e Isso é inteligência moderada. Esses, inclusive, foram fatores determinantes que tornaram Huggy Wuggy apto a assumir o cargo de chefe da segurança da Playtime, motivo pelo qual ele fica constantemente parado no saguão da entrada da fábrica, sempre vigiando quem entra e quem sai Então dali. é por Um isso dever que o ele Huggy segue não cumprindo foi educado mesmo com o após Playon. a falência da Playtime. Essa vigilância constante do Huggy Wuggy até causou um pequeno problema em março de 1991, Lá vem. quando Rowan Stoll, o antigo chefe do departamento da tecnologia de informação da Playtime, notou os olhos do azulão se mexendo. Isso é normal. Ele imediatamente mandou um comunicado para Leif Pierre dizendo que alguém pode ter instalado câmeras nos olhos de Huggy Wuggy. Mas 2 meses após isso, Rowan Stoll se desculpou por esse alarde, dizendo que um outro funcionário lhe explicou que os olhos de Huggy Wuggy foram desenvolvidos para passar essa impressão de que estavam se movendo. Pobre Rowan Stoll, esteve tão perto da verdade, mas a gente sabe bem o desastroso destino E morreu. que ele teve.
Agora, em junho de 92, algo estranho aconteceu. Mais precisamente, no dia 18 de junho de 1992, temos um acontecimento muito marcante na história da Playtime, que ficou conhecida como a fuga de Huggy Wuggy, algo totalmente sem precedentes. Em Disappearance Incident, ou Incidente do Desaparecimento em português, podemos ver as gravações das câmeras de segurança da fábrica, esse vídeo que ele vai mostrar. Momento da fuga. Huggy Wuggy conseguiu escapar através de um portão aberto na ala de entregas da Playtime, Quem foi o burro os trabalhadores que deixou aberto? estavam ali e rapidamente correndo para sua liberdade. É curioso destacar que mesmo nesse momento da fuga, Huggy Wuggy não feriu nenhum funcionário ou civil, o que realmente confirma as afirmações daquele cientista que eu mencionei pouco antes no log 08502. Uma criatura forte, porém não violenta, a princípio, porque Huggy Wuggy conseguiu se afastar quase 1 quilômetro da Playtime através das matas que cercam a Playtime, uma espécie de floresta. Porém, sua não fuga sabia teve que um tinha fim uma devido a um floresta esquadrão perto da muito fábrica. bem treinado e armado que foi mobilizado pela Playtime para rastrear e capturar a criatura utilizando armas não letais. Inclusive, presta atenção, porque foi apenas nesse momento em que atacaram Huggy Wuggy que ele se tornou realmente violento. Antes disso, então ele não ele tinha é atacado violento ninguém, se você mas atacar depois que ele. se sentiu Acho acuado, que ele não aí vai ele ser um partiu pra amigo. agressão. No capítulo Os cheiros de 5. dardos tranquilizantes fizeram a criatura se tornar agressiva e lutar para se defender, o que resultou em um contra-ataque brutal contra a equipe da Playtime e ocasionou a morte de 11 funcionários e o desaparecimento de mais outros E 6 desapareceram? Mas apesar das baixas, a missão sim foi concluída e o experimento foi trazido de então volta deu para as certo, dependências mais da ou Playtime. menos. O curioso é que após esse incidente, o LFPR escreveu um relatório detalhado que Huggy Wuggy foi capaz de utilizar os dutos de ventilação para a fuga e descreve a fuga como pura sorte por parte do experimento. Porém, nós temos nessa parte algumas teorias que afirmam que Huggy Wuggy foi influenciado e guiado Quem nessa influenciou fuga. ele? Ele teve inclusive ajuda interna. Afinal, até então, ele era realmente um dos experimentos mais obedientes e leais à fábrica, certo? Algumas teorias apontavam para o 1006 como a mente por trás desse incidente, um teste para observar os métodos Esse de cara defesa da tem Playtime e sempre uma um plano. preparação para a Hora da Alegria. Entretanto, já foi confirmado pelo próprio Leif Pierre em uma das fitas de Pop Playtime 4, quando eles estão decidindo o que fazer com Harley Sauer, que na verdade foi o próprio Harley Sauer quem soltou Huggy Wuggy, em segredo apenas para estudar suas reações em um cenário de liberdade. O Leif Pierre até cita, teve aquela coisa com Huggy Wuggy e entre outras, né? Então realmente foi o Harley Sauer que ajudou o Huggy Wuggy a Então fugir foi somente ele. para pesquisa. Mais um dos seus testes doentios, né? E alguns anos se passam pra gente chegar à aterrorizante Hora da Alegria. O Hora evento da Alegria sanguinário que deveria ocasionou ser a hora falência da destruição. Playtime de uma vez por todas. E Huggy Wuggy, na verdade, teve um papel muitíssimo importante nesse incidente. No dia 8 de agosto de 1995, a grande rebelião dos experimentos teve início quando os brinquedos se soltaram e atacaram violentamente Isso é todos verdade. os seres humanos adultos da fábrica, tanto funcionários quanto visitantes, tanto culpados quanto inocentes. Huggy Wuggy, antes tão leal, dócil e obediente, foi uma das principais forças durante a Hora da Alegria, matando incontáveis pessoas durante todo o desastre. Com o protótipo liderando a rebelião, muitos estipulam que essa nova personalidade violenta e assassina do Huggy Wuggy foi resultado da influência do 1006, que era um grande manipulador. O protótipo estaria preparando o Azulão para toda a violência que viria Agora e deu garantindo ruim. que o Huggy Wuggy seria um aliado e não um inimigo, não só durante a Hora da Alegria, mas depois que ela acabou. Nós temos gravações das câmeras de segurança no saguão de entrada da Playtime, onde tinha mais pessoas, e eles registram o momento exato em que o Huggy Wuggy foi tomado pela agressividade, repentinamente atacando as pessoas mais próximas que não entenderam nada, porque achavam que ele era uma simples estátua. Então começou uma caçada sanguinária por qualquer um que tentasse escapar de suas mãos. Inclusive, é subentendido que foi o próprio Huggy Wuggy o responsável pela morte do cientista do Final Log, ou registro final. Isso a é fita preta importante. que a gente pode ouvir no primeiro capítulo de Pop Playtime. A gravação das últimas palavras de um cientista num momento exato da Hora da Alegria. Podemos ouvir ao fundo o som de ataques dos brinquedos, assim como alguns dos experimentos batendo violentamente contra a porta do cientista, tentando invadir o escritório para matar ele. Muitos Que teorizam isso? que esse experimento é justamente o Huggy Wuggy, por conta dos sons que podiam ser ouvidos na fita. Apenas mais um registro das várias mortes que ele foi responsável a mandado do protótipo naquele dia.
Huggy-Wuggy, na verdade, não é só popular dentro do universo do jogo, como também entre os fãs de Pop Playtime. Afinal, isso é verdade, porque no vida real você encontra vários bonecos que enfrentamos no capítulo 1 de Pop Playtime. E fica aqui uma curiosidade pra vocês que eu já mencionei aqui no canal, mas Huggy-Wuggy não foi baseado em um animal, nem um cachorro, nem um urso, como muitas pessoas teorizam. Acredite se quiser, mas Huggy-Wuggy foi baseado nessa balinha chamada Sour Patch Kids. É até bem parecido e fofo, dá só uma olhada. De qualquer forma, com os eventos do capítulo 1, a gente pode ver que mesmo após anos da Hora da Alegria, com a morte de todos os funcionários da fábrica e a falência da Playtime, Huggy-Wuggy ainda continua cumprindo seu dever de chefe de segurança do hall de entrada. Ele ainda se mantém vigilante no saguão da fábrica, onde o vemos pela primeira vez durante a nossa exploração. Isso não só prova sua lealdade ao 1006 vigiando a principal entrada da fábrica, mesmo após tanto tempo, como também demonstra sua mentalidade simples e comprometimento ao cargo que lhe deram tantos anos antes. Nesse caso em específico, teoriza-se que ele estava protegendo a entrada da fábrica e também o caminho que levaria a Pop, que estava trancada na cela e que deveríamos passar por ele de uma forma ou de outra para chegar até ela. Curiosamente, o Huggy-Wuggy não ataca o nosso protagonista de imediato. Ao invés disso, ele parece até curioso com a existência de um ser humano dentro da fábrica tanto tempo depois da Hora da Alegria. Devido a isso, o Huggy-Wuggy opta por nos seguir, observando de perto cada uma de nossas ações, chegando inclusive a nos ajudar de certa forma. Afinal, é ele quem nos dá a chave de acesso de uma das primeiras portas trancadas que encontramos. Vale ressaltar que ele está nos observando o tempo todo e até podemos ver a cabeça dele saindo de uma dessas esteiras quando a gente está coletando as 4 baterias. Quando eu vi isso em uma gameplay, eu tomei um susto. Mas essa atitude do Huggy-Wuggy eventualmente muda quando o nosso protagonista chega em uma sala de construção de brinquedos. É logo após fazermos nossa própria Catsby que o Huggy-Wuggy desiste de apenas nos observar e ressurge da escuridão. Agora não mais com aquele sorriso amigável de boas-vindas de antes, mas sim com um conjunto de dentes afiados e ameaçadores, pronto para nos atacar e nos devorar. Para perceber. Ele vem em uma espécie de ritmo impreensível, porque ele parece meio abobalhado andando pra gente com toda aquela altura, como se ele não tivesse um centro de gravidade correto por conta do tamanho do seu corpo, como se ele não conseguisse controlar seu corpo corretamente. E a partir desse momento, uma fuga desesperadora tem início, porque Huggy-Wuggy persegue nosso protagonista através dos dutos de ventilação, um local que curiosamente ele parece saber navegar com muita facilidade, melhor do que andando de forma bípede como ele estava fazendo antes. Ele sempre encurrala e surpreende o protagonista, como se conhecesse cada um dos atalhos ali dentro. Por isso que muitos acreditam que Huggy-Wuggy vivia sozinho ali e que aquelas escritas nos dutos que a gente vê foram feitas pelo próprio Huggy. E essa fuga só chegou ao fim quando o protagonista fez uso de um caixote pesadíssimo para destruir uma passagem suspensa. E agora chega aquela parte. O Huggy-Wuggy nas profundezas da fábrica. Obviamente a queda é violenta e o Huggy-Wuggy colide contra vários canos de metal, deixando marcas de sangue a cada impacto, até enfim desaparecer no vazio da escuridão sem fim. Huggy-Wuggy na verdade caiu violentamente na zona de tratamento de água da fábrica, onde a gente pode ver inclusive alguns tufos de pelo azul e sangue quando a gente visita esse mesmo local no capítulo 2. Acredita-se que Huggy-Wuggy caiu ali e esse sangue, esses tufos, era uma tentativa dele escalar para tentar voltar para algum dos dutos de transporte dos Banzobanes que estavam ali. E evidentemente parece que ele conseguiu. Entretanto, tem um detalhe estranho, porque Huggy-Wuggy foi encontrado em Pop Playtime 4 muito abaixo desse centro de tratamento de água, mas a gente já vai chegar lá. Em todo caso, a perseguição enfim chegava ao fim e o protagonista pôde respirar em paz com a derrota do Huggy-Wuggy. Entretanto, perceba que esse primeiro impacto, esse primeiro trauma, marcou o protagonista pro resto do jogo. A gente sabe que no capítulo 3, Huggy-Wuggy não aparece efetivamente, mas nosso protagonista se depara com uma versão distorcida de Huggy-Wuggy que emerge de dentro da tela. Quando eu vi ele saindo da TV, fiquei sem saber o que estava acontecendo. Com dentes ainda mais afiados, braços e pernas mais longas e com uma boca perturbadoramente maior. Essa aparição perturbadora do Huggy-Wuggy nada mais é que um pesadelo causado pelos efeitos da fumaça vermelha do catnap. Ainda assim, o mero fato do Huggy-Wuggy ser a aparição monstruosa que surge perante os olhos do jogador mostra o quão aterrorizado o protagonista ficou com o Huggy-Wuggy. Qualquer outro experimento poderia ter aparecido no lugar do Huggy-Wuggy, tá? Qualquer coisa assustadora da vida do protagonista poderia ter surgido para atormentá-lo. Isso também é verdade. Mas não, quem apareceu foi o Huggy-Wuggy, porque ele é o terror mais verdadeiro e assustador do ponto de vista do protagonista. E, inclusive, tem um fato interessantíssimo aqui. Será que você percebeu?
Em um trecho de sonhos ocasionados pelo catnap, uma espécie de transe lúcido estimulado pela fumaça vermelha, o jogador vivencia o início da Hora da Alegria, supostamente através dos olhos de Huggy Wuggy, o momento em que o protótipo se aproxima de Huggy para estimulá-lo a iniciar o ataque. Há quem diga que o Huggy Wuggy agiu de forma violenta na Hora da Alegria devido ao estímulo de uma pequena dosagem de gás vermelho. E isso é muito interessante porque o 1006 teria feito o Huggy Wuggy enxergar todos os seres humanos daquele saguão como soldados armados, exatamente como aqueles que o perseguiram durante sua fuga. Um empurrão extra para despertar a fúria animalesca do Huggy Wuggy. Isso justifica como o protótipo manipulou não só o Huggy Wuggy, mas vários outros experimentos por anos, apenas para plantar uma semente de medo que muito seria útil quando a Hora da Alegria começasse. Uma espécie de garantia que mesmo o experimento mais leal a Playtime seria facilmente controlado por ele. Isso são apenas teorias, logicamente, tá? Mas poderia explicar até mesmo o porquê do Huggy Wuggy não ter ficado imediatamente violento quando viu o protagonista pela primeira vez e até mesmo ajudado ele a prosseguir. Será que ele confundiu o protagonista com visitante, como acontecia anos atrás? Mas aqui vem a grande sacada, porque a gente chega em Pop Playtime 4. Nas informações mais recentes que a gente tem sobre Huggy Wuggy, sua surpreendente aparição no final do capítulo. Ao chegar no ponto mais profundo da fábrica e descobrir a existência do laboratório central, o local mais seguro e secreto da Playtime, o protagonista encontra uma fita VHS branca com a voz de ninguém menos do que o próprio Leif Pierre. Um aviso e uma ameaça, afirmando que ali era um local restrito e que qualquer um que estivesse ali seria imediatamente morto por alguém de dentro do laboratório. Com isso, um alarme começa a soar e o protagonista consegue ver através da janela da porta uma silhueta se aproximando. Apesar das ameaças do Leif Pierre, em primeiro momento parece se tratar da Kissimice, a nossa aliada que acabou de nos deixar, mas basta alguns segundos pra gente descobrir que aquilo não era Kissimice coisa nenhuma, mas sim um velho o nosso querido Huggy Wuggy, a monstruosidade que mais lhe aterrorizou quando colocou os pés na Playtime. Aquele era Huggy Wuggy. Sim, Huggy Wuggy obviamente está vivo mesmo após sua derrota lá no capítulo 1, e a criatura surge furiosa, batendo violentamente contra a porta imediatamente após reconhecer que era o protagonista que estava ali dentro, o responsável por toda a dor que ele sentiu naquela queda tempos atrás. Mas, obviamente, Huggy Wuggy não é exatamente o mesmo. Seu corpo agora está coberto de ferimentos graves, mutilações e até mesmo sem uma de suas ele ficou mãos. Bem machucado. Muitos curativos foram colocados em seu corpo, mas eles têm um aspecto estranho, improvisado, como se fosse feito por alguém às pressas, ou com pouco conhecimento de primeiros socorros, ou ainda sem muitos recursos disponíveis, mesmo que a gente tivesse um laboratório de cirurgia atrás de nós. Ou seja, quem ajudou o Huggy Wuggy provavelmente não tinha acesso a esse laboratório. Mas, apesar dos curativos improvisados, ainda era o suficiente para ele ter se mantido vivo nesse tempo todo e ter sido capaz de se arrastar de onde caiu até o ponto mais profundo da fábrica. Na verdade, é mais plausível que quem quer que tenha ajudado o Huggy Wuggy a se curar e feito os curativos nele, tenha encontrado ele mais acima na fábrica, provavelmente depois que ele conseguiu subir nos dutos de transporte dos Banzobane, que eu mencionei lá no capítulo 2, mas curiosamente essa pessoa trouxe Huggy Wuggy de volta, justamente para o ponto mais abaixo da fábrica, talvez para proteger o laboratório central ou quem sabe invadir o laboratório central? E aqui fica aquela pergunta que todo mundo fica se fazendo. Huggy Wuggy agora vai ser um aliado ou ainda é um inimigo? Porque tudo depende de quem fez esses curativos em Huggy Wuggy. Alguns até pensam que foi ele mesmo, mas eu não acredito que um experimento que não tenha uma mão funcional e ainda está sem uma delas conseguiria fazer esses curativos nele mesmo. Obviamente parece que alguém ajudou ele após encontrá-lo à beira da morte. Aliás, todos esses ferimentos, será que foram causados pela queda mesmo? Porque temos cortes profundos, perda de uma mão, um machucado na testa. E perceba que quando o Huggy Wuggy cai, ele bate muito mais as costas do que a frente do seu corpo. E nas costas não temos tantos ferimentos assim. Teorias dizem que Huggy Wuggy sofreu mais algum tipo de ataque quando estava ferido. E acreditam que, na verdade, se o protótipo tivesse encontrado o Huggy Wuggy, teria matado ele justamente como fez com Catnap quando ele não era mais útil para o protótipo, já que teria perdido na combustão a sua caixa responsável pelo gás vermelho. O protótipo não teria curado o Huggy Wuggy, mas sim matado ele para dar a tal da segunda chance, transformá-lo em uma peça
dele. Então, quem fez isso com o Hugwug? Será que foi alguém do lado da Poppy? Pois os curativos que o Hugwug recebeu são muito semelhantes aos curativos que a Kissimiss recebeu. E aí eu volto a pergunta pra vocês: Hugwug veio realmente como um inimigo ou como aliado? É bem possível que a Mobber The Tempest esteja tentando despistar os fãs e fazer todos nós pensarmos que Hugwug ainda é um vilão, quando na verdade ele pode ser sim nosso próximo grande aliado para derrubar o protótipo, justamente porque sabia que morreria nas mãos do protótipo, e quando nos viu, na verdade ele estava desesperado para nos ajudar. Mas por hora tudo isso são teorias. É impossível termos certeza de alguma coisa, mas o que importa é que Hugwug está de volta. Ele está vivo e que é garantia de que veremos muito mais dele no Pop Playtime 5. Isso é verdade também. Daqui a algum tempo a gente vai ter o capítulo 5 de Pop Playtime e a gente vai ver mais uma vez o Hugwug, que é um dos experimentos mais icônicos da franquia, mais amado pelos fãs e pessoalmente um dos meus favoritos também. Eu quero muito ver como vai ser o encontro do Hugwug com a Kissimiss, já que eles tinham uma relação muito interessante no passado, dá para perceber. mesmo logo após a Hora da Alegria, em que os dois participaram, mesmo que Kissimiss tenha tomado um lado oposto do Hugwug que ainda ajudava o protótipo. No clipe Sleepwell, em parceria com o Seed5, nós vemos um pouco mais da relação amigável entre Hugwug e Kissimiss, que foram desenhados dentro da fábrica para serem namorados, mas na verdade pareciam muito amigos como experimentos. Apesar deles terem tomado caminhos opostos, como será que eles vão se relacionar agora nesse reencontro? Kissimiss quer ajudar o protagonista. Será que o Hug vai querer matá-lo e isso vai ocasionar uma briga entre os dois? Ou será Acho que o Hug vai tentar nos matar, mas a Kiss vai voltar e vai nos ajudar. E que o protótipo tem que morrer, porque se não for o protótipo a morrer, quem serão as vítimas serão os experimentos. Você acredita que ele vai ser um aliado ou vai ser um inimigo? Eu acho que pode ter uma perseguição com o Hugwug, inimigo, mas depois ele vai nos ajudar. Vai ser um aliado, por conveniência. Eu não acho que o Hugwug gosta da gente, não. Afinal, a gente derrubou ele numa queda feia. Mas eu fiz um vídeo especial explicando a volta do Hugwug em detalhes pra vocês, e levantando todas essas questões e ainda respondendo algumas dessas dúvidas que eu mesmo levantei aqui. É só clicar nesse card que tá aparecendo que você vai se surpreender com o que a gente descobriu, beleza? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E a gente se encontra. É isso, e tchau, galera. Até o próximo vídeo. Até lá.